Olá pessoal, nós começamos aí a nossa aula com essa breve introdução do filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. Já havíamos visto um pouco desse filme, muito já assistido. Havíamos visto um pouco sobre a produção fordista na aula anterior. E hoje nós vimos um pouco, alguns trechos do filme que diz respeito ao contexto que nós estamos estudando. O filme foi feito em 1936 e o filme foi justamente no contexto após a Primeira Guerra Mundial, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E ele retrata no filme o período da Grande Depressão, período da grande crise econômica do capitalismo, que teve início em 1929 e foi até 1935 mais ou menos. Esse é o objetivo do nosso guia de número 12, a gente compreender a Grande Depressão, essa fase da história do capitalismo que está justamente situada entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Lembrando que nós estamos estudando já desde a semana passada, que nós começamos o segundo bimestre, o período entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. O que foi que aconteceu logo após a Primeira Guerra Mundial? Vimos na aula passada. Vimos um período de grande crescimento econômico durante a década de 1920, entre 1920 até 1930. Esse crescimento econômico se deu principalmente nos Estados Unidos, porque foi o país que saiu vitorioso da Primeira Guerra e não havia sido tão atingido, como foram os países da Europa. Então, esse crescimento econômico após a Primeira Guerra Mundial, ele se deu principalmente nos Estados Unidos. E esse mapa conceitual, que faz parte do nosso roteiro, ele traz um pouco sobre a crise. E é por isso que o nosso foco nesse momento do nosso estudo é justamente os Estados Unidos. Esse país que se transformou em o país mais rico do mundo após a Primeira Guerra Mundial. Porque a Europa saiu devastada. Quem foi que produziu as mercadorias para a Europa consumir? Desde a carne até mesmo sabão, ferro, plástico, borracha? Os Estados Unidos. Quem foi que emprestou dinheiro para os países europeus se reerguerem, reconstruir suas cidades, suas pontes, seu governo? Os Estados Unidos. E é por isso que os Estados Unidos passaram por um forte processo de ascensão econômica, expansão, crescimento econômico. Foi nessa época que surgiu o consumismo norte-americano, a cultura de massa. Vimos tudo isso na aula anterior. Vimos também de que forma esse crescimento americano ele era relacionado para uma parte da população, a classe média branca, a parte, digamos assim, mais pobre, grande parte da população que era a população negra, ela ficou de fora, desse crescimento econômico. A população negra continuou sendo perseguida. Nós vimos aqui algumas seitas brancas, as SWAPs, branco, cristão, anglo-saxão branco, Vimos também a Ku Klux Klan, a KKK, de que forma eles pregavam a supremacia racial branca, perseguiam os negros, assassinavam negros. Até hoje a KKK existe nos Estados Unidos, faz manifestações abertas em praça pública, só para a gente ver o quanto é um país racista, os Estados Unidos, igualmente o Brasil. E hoje nós vamos ver, ainda na década de 20, o surgimento da Grande Depressão, que foi depressão nesse contexto de história, quer dizer queda na lucratividade das empresas. A Grande Depressão foi uma grande queda na lucratividade dos países capitalistas. Onde começou esse processo de queda? Nos Estados Unidos. Como e por quê? E o que aconteceu depois desse processo de queda, nós vamos ver agora. A nossa aula hoje vai focar da página 92 até a página 97. Como vocês viram no trecho do filme do Chaplin, Tempos Modernos,
o período da Grande Depressão foi um período foi um período de queda na lucratividade dos países capitalistas. O número de empresas falindo, quebrando e deixando de existir foi muito grande. Cada empresa que quebrava, ela demitia seus funcionários, então crescia o número de desempregados. Quanto mais desempregado em um país, menor o número de consumidores. Quanto menor o número de consumidores, menos as outras empresas iam vendendo. Quanto menos vendiam, menos tinham que produzir, né? E quanto menos uma empresa produzia, mais mais empregados ela tinha que demitir. Então virou um ciclo, uma grande imensa bola de neve, que a crise foi gerando cada vez mais desemprego, pouco consumo, mais desemprego, mais empresas quebrando. E o contexto foi aquele que nós vimos no filme do Chaplin, de muita miséria social nesses países que eram os mais ricos do capitalismo. Muita miséria, desemprego, conflitos entre a polícia e os trabalhadores que queriam sobreviver, queriam ter o que comer. Aumentou o número de mendicância, número de suicídios, inclusive suicídio de pessoas ricas que eram donos de empresas e suas empresas quebraram da noite para o dia, né? As pessoas ficaram sem casas porque não tiveram dinheiro para pagar as prestações das casas que moravam, porque foram demitidas. Então essas prestações chamadas de hipotecas, muitos já tinham uma casa comprada, mas aí, como estava sem emprego, oferecia a casa como garantia e pediu dinheiro emprestado. Quando chegava o tempo de pagar o dinheiro, não tinha como pagar as prestações, então o banco tomava. Isso, um empréstimo em troca da casa, se chama de hipoteca, né? Então, o número de pessoas desabrigadas aumentou, e aqui a gente está falando da classe média, porque a população negra ela já vivia em estado de muita pobreza. Os negros ocupavam os piores trabalhos, empregados domésticos, pessoas que trabalhavam em feiras, né? Diaristas, eram esses os trabalhos dos negros. E também em fábricas, também, mas sempre nos trabalhos mais pauperizados. Muito bem, esse foi o contexto da Grande Depressão. O que levou à Grande Depressão? Se nós vimos na semana passada que os Estados Unidos cada vez crescia mais na década de 1920, vendendo para a Europa, exportando, emprestando dinheiro. Foi justamente isso, pessoal. À medida que a Europa, os países da Europa foram se recuperando, eles passaram a produzir. Eles foram pagando seus empréstimos aos Estados Unidos, e é por isso que depois de 1925 a Europa diminuiu a compra de mercadorias das empresas americanas e parou de pedir dinheiro emprestado aos Estados Unidos, né? O que foi que as empresas fizeram? Diminuíram a sua produção de mercadorias, já que não ia mais vender para a Europa, porque eles já estavam produzindo com as próprias empresas? Não. As empresas fizeram o contrário. Continuaram produzindo, não tinha para quem vender, então iam estocando essas mercadorias em galpões e continuaram vendendo as ações das empresas. E o que foi que as empresas fizeram, gente, nesse contexto? Cada vez menos a Europa, comprando menos mercadorias das empresas americanas. Ao invés das empresas diminuírem, como eu falei, a sua produção, elas continuaram a produção em alta, estocando mercadorias e vendendo suas ações. A gente sabe que uma ação de uma empresa é como se fosse uma parte da empresa. Exemplo, a empresa foi dividida em 100 ações. Então quem tem 10 ações daquela empresa tem 10% da empresa. Quem tem 50% das ações tem 50% das empresas, daquela empresa. É um exemplo. E as empresas continuaram vendendo as suas ações na Bolsa de Valores. A mais rica delas era a Bolsa de Valores de Nova York, que fica em Wall Street, que é uma área de Nova York, um centro financeiro, que ele é todo feito de bancos. É o ponto mais rico dos Estados Unidos, porque é lá que
a sede de todos os bancos, de todos os negócios é feito justamente em Wall Street, em Nova York. E aí as empresas continuaram vendendo suas ações e outras empresas comprando, outros países comprando, outras pessoas também comprando essas ações, acreditando que essas empresas estavam lucrando. Com o passar do tempo, cada vez menos essas empresas lucravam, e como os estoques de mercadoria estavam cada vez maiores, essas empresas estavam tendo prejuízo. Estava produzindo e ao invés de vender, estava guardando, estocando, né? E elas esconderam isso, né? Elas mostravam nos balanços mensais que elas estavam vendendo, estavam lucrando, e por causa disso, bancos, empresas e pessoas continuavam comprando as ações delas. Nessa imagem aqui você vê todo um sistema financeiro de bancos, né? Na beira do abismo. O que foi essa beira do abismo aqui? Quando não deu mais para esconder, né? A empresa não tinha lucros para dividir com os acionistas, então as empresas tiveram que assumir que não tinha nenhum lucro e nenhuma venda, já fazia meses, talvez até anos, né? Elas tinham, na verdade, era um monte de dívidas, certo? E aí se descobriu que grandes empresas de geladeira, televisores, comida enlatada, borracha, tinham milhões em dívida. E as pessoas que tinham as ações, acreditando que estavam ricos, na verdade eram pobres, porque tinham investido tudo nas ações. Muitas empresas colocaram seu dinheiro para comprar as ações dessas empresas e, na verdade, o que tinha era dívida, né? Então foi aí que houve a queda da Bolsa de Nova York. Em 24 de outubro de 1929, a Bolsa de Valores de Nova York, que fica em Wall Street, ela quebrou. O que significa isso? Significava que as empresas que estavam vendendo e comprando ações, ou seja, partes de outras empresas, na bolsa. A bolsa é como se fosse um grande leilão, várias pessoas comprando e vendendo partes da sua empresa ou de outras. Na verdade, essas ações não tinham valor nenhum. As pessoas estavam comercializando quando souberam da verdade. Essas empresas não tinham lucro, não tinham valor nenhum, na verdade estavam endividadas, né? Sem ter como pagar até mesmo funcionários. Então, a bolsa, isso levou à quebra da bolsa, ou seja, não havia dinheiro para nem comprar e nem para vender ações, né? A bolsa quebrou. É como uma pessoa que tem dinheiro e de uma hora para outra se vê sem dinheiro para pagar a luz, para pagar água, para comprar alimento, para se vestir, para nada, né? Ela quebrou. Foi isso que aconteceu com a Bolsa de Valores de Nova York. A data simbólica é 24 de outubro de 1929. Essa quebra da bolsa, ela rapidamente causou um pânico em todos os Estados Unidos e se espalhou por todos os países da Europa, da América. Por quê? Como eu disse, essas empresas vinham mentindo durante toda a segunda metade da década de 20, dizendo que estavam lucrando, que continuavam vendendo, mas na verdade não estavam lucrando mais, né? Porque a Europa já havia se recuperado. E aí essas empresas de outros países que compravam ou vendiam para essas empresas descobriram que se vendia não ia mais receber, né? E se compravam, na verdade não tinham mais chance de lucrar com nada, porque essas empresas estavam falidas. E aí é muito importante a gente vê que nesse mesmo dia começou uma série de suicídios em Wall Street, Nova York. Vários empresários que se consideravam milionários, bilionários na época, descobriram que na verdade aquelas empresas que eles tinham comprado as ações estavam falidas, e eles, como investiram todo o dinheiro dele na compra daquelas ações, também estavam falidos. E aí muitos se suicidaram, se jogaram das janelas.
Tanto é que nos dias seguintes, ao dia que eu falei, ao 4 de outubro de 1929, foi proibido as pessoas andarem pelas calçadas, né, no centro de Nova York. Por quê? Pelo número de pessoas que se suicidavam, né? Então as pessoas tinham que andar pela rua, né? E outro ponto importante é que essa quebradeira foi aí, ela começou nos Estados Unidos, mas ela se espalhou como um efeito dominó pelo mundo inteiro. Por quê? As empresas eram americanas, mas empresas de outros países, governos de outros países, compravam ações dessas empresas, achando realmente que essas empresas estavam lucrando, iam cada vez lucrar mais. Então, essas pessoas que compravam essas ações e investiam seu dinheiro, seu recurso, eles também faliram, porque essas empresas faliram. Então a certeza de lucro deles veio abaixo. E aí a crise se espalhou dos Estados Unidos para a Europa e para os outros países que comercializavam com os Estados Unidos, né? Inclusive os países da América, como o Brasil. Então, a quebra da Bolsa de 1929, ela se tornou na Grande Depressão de 1929, que durou até 1932, até 1935, nos Estados Unidos. No resto do mundo durou ainda muito mais. Aqui nessa imagem a gente tem mais ou menos um vislumbre como seria, como foi. Nós temos aqui da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, pegando para o Brasil. Teve a queda do preço do açúcar. Porque os Estados Unidos eram um dos principais compradores de açúcar do Brasil. E agora não tinha mais os Estados Unidos para comprar esse açúcar. Então o que foi que aconteceu com o preço do açúcar? Caiu. A queda no preço do café, né? 75% das exportações do Brasil era para os Estados Unidos. Ou seja, 3/4 da produção brasileira era para os Estados Unidos. E aí, para quem que o Brasil iria vender esse café agora? Não tinha para quem vender. Então o café ficou estocado, né? O preço do café caiu. Vários produtores de café foram à falência no Brasil, né? No resto do mundo também teve a queda do preço da borracha, a queda do preço da carne, a queda do preço do cacau, diversos outros produtos que eram comercializados com os Estados Unidos foram abaixo. É aí que se transformou, da queda da Bolsa de Nova York, se transformou na Grande Depressão que nós falamos. Muito bem. Então, pessoal, os efeitos da crise de 1929, como a gente já viu, foi uma crise econômica, que uma crise econômica ela nunca é somente econômica, ela se transforma em uma crise social também. Por quê? A economia é a esfera da sociedade que regula a produção de riqueza. Nós vivemos em uma sociedade capitalista, ou seja, a riqueza ela é concentrada na mão de uma classe, que é a classe que é proprietária das empresas, dos bancos. Como é que vive todo o resto da população? Vive como assalariado, ou seja, vende a sua força de trabalho em troca de um salário. E aí, quando as empresas estão com pouca lucratividade ou com a lucratividade em queda, como foi no caso da crise de 29, toda a sociedade passa a ser atingida. Empregados são demitidos, quem continua empregado tem o seu salário diminuído, né? Com as pessoas que são demitidas, muito caem na miséria, na pobreza, na bebedeira, na prostituição, vão morar em favelas, né? Crescem, surgem as favelas. Então esse é um contexto social da crise. Nós vimos um pouco na charge do Charlie Chaplin, no filme dele, o contexto da crise, no caso lá nos Estados Unidos, né? Milhares, talvez milhões de famílias perdem suas moradias porque não tem como pagar as prestações, ou mesmo oferece a casa ao banco em
em garantia de um empréstimo. E aí, como não tem como pagar aquele empréstimo, ela perde a sua casa e vai morar em situações muito pauperizadas, de muita miséria, como a gente viu lá no filme do Chaplin, né? A casa, o palácio deles, aquela casa bem humilde, caindo nos pedaços, né? Dentro das cidades, a Grande Depressão, que se instalou depois da quebra da Bolsa de Nova York, foi o número de desemprego subiu para cerca de 80%, em alguns lugares 90%, ou seja, 9, 8, 7 trabalhadores a cada 10 ficaram desempregados, né? Quem já era desempregado continuou, e dos que eram empregados, né, 8, 7 ou 9 dos 10 que eram empregados foram desempregados. Então as filas por emprego eram enormes, né? Enormes. Empregos que antes pagavam um salário bem melhor passaram a pagar bem mais pouco, porque os poucos negócios que continuaram não tinha perspectiva de venda, né? Porque ele ia vender para quem, né? Cada vez mais o número, porque quem compra são os consumidores. Quem são os consumidores? Os trabalhadores que ganham um salário ou ganham um benefício, um aposento, que vão comprar as mercadorias, né? Com o número de desempregados cada vez mais crescendo, as lojas, os negócios, as empresas que continuavam a existir, estavam vendendo cada vez menos, né? O desemprego generalizado, né, faz parte dessas consequências: miséria, fome, falência. Nós vimos tudo isso. Aumentou nos Estados Unidos o racismo, a Ku Klux Klan. Nesse momento da crise de 29, os brancos não queriam entrar numa fila de emprego com negros naquela fila de emprego. Para eles, a culpa da miséria dele não era do capitalismo, era do negro que estava tomando o trabalho dele. Então muitos entraram para seitas de supremacia branca, como a Ku Klux Klan, né? A Ku Klux Klan realizou vários enforcamentos em praça pública, né? Queimou negros vivos, amarrados em postes, em árvores, principalmente naqueles estados do sul dos Estados Unidos, Mississippi, Carolina do Sul, Dakota do Sul, Oklahoma, né? Deixa eu ver o ciclo vicioso que nós falamos, né? Do mecanismo da crise. A falência da indústria depois da quebra da Bolsa de Nova York. Essas empresas que se descobriu estarem as ações não terem mais valor nenhum, elas faliram, né? E o comércio junto com elas, o comércio que vendia os produtos delas. Com a falência você tem o desemprego, né? A queda das ações, falência dos bancos que comercializavam aquelas ações, diminuição do crédito, desemprego, né? O desemprego também, o subconsumo, porque as pessoas não estavam mais comprando, então elas iam fazer o fogo a lenha mesmo, ia vestiam uma roupa costurada mesmo, né? Os baixos preços, procurando produtos de mais baixo preço. Basta a gente prestar atenção hoje, com as mercadorias cada vez mais caras, as pessoas estão procurando comprar aquela mercadoria mais barata, né? A farinha mais barata, o arroz mais barato, o macarrão mais barato, né? Por quê? Porque o ganho permanece o mesmo, o salário mínimo, mas as mercadorias cada dia sofrem um aumento, é o que a gente chama de inflação, né? A subida generalizada, ou seja, sem parar, dos preços das mercadorias. Então as pessoas procuram consumir, mesmo que não seja tão bom assim, procuram consumir aquelas que são mais baratas, né? A crise de superprodução. O que foi a crise de superprodução? Foi justamente o estoque de mercadorias. Não tinha para mais consumidores europeus, porque as empresas estavam já recuperadas na Europa. E aí as empresas continuaram a produzir. E o que fazia com as mercadorias produzidas? Estocavam. Isso gerou uma crise de superprodução. As empresas produzindo e não tinha quem comprasse.
Durante a crise, isso continuou. As empresas continuaram com seus estoques sem ter para quem vender, nem fora dos Estados Unidos e nem dentro dos Estados Unidos, porque dentro estava justamente igual o resto do mundo, em crise, desemprego, miséria, fome, né? Os trabalhadores se manifestando cada vez mais. A gente viu até no livro do Chaplin, no filme do Chaplin, como é que a polícia tratava, né? Isso não é surpresa, porque aqui no Brasil a gente costuma ver como a polícia trata também as manifestações. A polícia recebe ordem dos governos, dos prefeitos das cidades para reprimir as manifestações de trabalhadores, de sindicatos. Essa é uma charge de Wall Street. O símbolo de Wall Street é o touro, né? É o símbolo do poder do dinheiro. E aqui uma charge do touro, né? Caído, comido pelo abutre, que foi a crise, né? Mundializa-se a crise, ou seja, a crise se espalhou pelo mundo, aquele processo dominó que nós vimos, a propagação para os países dependentes dos Estados Unidos, como o Brasil, por exemplo, que vendia 75% do seu café para os Estados Unidos. De uma hora para outra, os Estados Unidos parou de comprar o café do Brasil. Então, o que aconteceu com o preço do café? Foi lá para baixo. O que aconteceu com os produtores de café? Faliram, né? Isso aconteceu no Brasil, mas também nos países da Europa. E o que foi que começou a crescer nesses países? Junto com a miséria, com a fome, com a pobreza, começou a crescer aqueles movimentos políticos de direita. O que é um movimento político de direita? Aquele movimento que diz que a culpa é dos trabalhadores, a culpa é dos manifestantes, a culpa é de quem está reclamando. A culpa não é do capitalismo, é de quem está reclamando dele, né? Dos trabalhadores, dos sindicatos, dos partidos políticos. Nessa época, é aqui que a Revolução Russa vai ganhar destaque. Por quê? Durante toda a grande crise, a Rússia vivia o contrário. Crescimento econômico, produção de muita fartura, né? Porque os planos de desenvolvimento econômico da Rússia, ele visava a construção de um grande projeto de agricultura e também de mecanização da agricultura, né? Automatização da agricultura. Então, a União Soviética se tornou imensamente rica, tanto industrialmente como na agricultura. E aí o comunismo, vários países do mundo foram passando para o lado da União Soviética, da Rússia. E aí esses países começaram a ter grupos políticos dizendo: tá vendo aí esses políticos? Eles são muito frouxos, eles são muito mole. Eles estão deixando o comunismo se espalhar. Se deixar, esses movimentos, esses sindicatos vão transformar o nosso país numa Rússia comunista. Não vamos deixar isso acontecer, não. E aí esses partidos foram criando cada vez mais força e votos e tendo apoio principalmente de quem? Daqueles que estavam na miséria, na pobreza, no desemprego. Esses países chegavam e diziam: olhe, você está passando fome, está desempregado por causa dos comunistas, por causa desses sindicatos que ficam fazendo greve, que ficam fazendo manifestação. Se a gente ganhar as eleições, nós vamos prender esse povo, né? Vamos expulsar do nosso país, vamos deportar. Eram nesse intuito os discursos que eram feitos, né? E aí cresceram os governos que mais à frente nós vamos ver chamar de fascismo e nazismo, né? E aqueles governos que eram democráticos perderam força, foram tidos como fracos. Por quê? Justamente porque eram acusados de terem deixado a crise acontecer. O Neudel, isso é muito importante, né? O Neudel que foi, cadê aqui?
Esse novo acordo ou novo tratado, New Deal, ele foi o programa, um programa aprovado, né, encomendado pelo presidente norte-americano recém-eleito na época, Franklin Delano Roosevelt, de 1932. Ele encomendou esse programa ao economista inglês, o John Keynes, né? John Maynard Keynes. Ele era economista e ele dizia que para sair da crise era necessário que o governo, o Estado, intervisse na economia. Como? Primeira coisa, investindo em obras públicas. Esse investimento em rodovias, aeroportos, portos, hidrelétricas, em obras públicas ia chamar muita gente para trabalhar na construção civil. Quanto mais gente trabalhando em mais obra, mais cimento tinha que ser produzido. Quanto mais cimento produzido, mais ferro e aço tinha que ser produzido, mais energia, mais carvão. Então as obras iriam mobilizar toda a economia. E aí com esse dinheiro os trabalhadores já iriam consumir outros produtos que iria fazer com que a produção aumentasse em outras empresas, né? Roupa, calçados, televisores, enfim. Outro ponto importante era o governo controlar a produção das empresas, não deixar mais acontecer a superprodução, ou seja, não controlar deveria se controlar o estoque das empresas, não deixar elas produzir demais para estocar, porque isso iria fazer com que essas empresas novamente viessem à falência. Então cada empresa iria ser fiscalizada pelo governo para saber se não estava produzindo além daquilo que as vendas permitissem, porque era uma chance dessas empresas mentirem novamente, dizer que estavam lucrando, vendendo bilhões de mercadoria e na verdade estavam estocando, tudo isso para vender ações. Então o governo deveria evitar isso novamente. E outro ponto, o que aconteceria com os estoques que as empresas tinham acumulados? O governo deveria comprar esses estoques de mercadoria, de alimento, e aí deveria dar para, olha só a contradição, essas mercadorias compradas pelo governo deveriam ser dadas à população pobre, carente? Não. Deveriam ser queimadas ou jogadas ao mar. E assim foi feito. O governo comprou bilhões de toneladas de mercadorias. Ao invés de serem doadas, elas foram queimadas e jogadas ao mar. Por quê? Porque as pessoas, se recebessem aquela mercadoria, não comprariam. Então as pessoas tinham que continuar precisando para poder comprar. E no que ela comprasse, ela estaria dando lucro à empresa, né? Essas eram as ideias do John Maynard Keynes, que formulou um conjunto de ideias chamadas de keynesianismo, né? E serviram de base para o governo norte-americano implementar o New Deal. Vieram junto a isso empréstimos às empresas, né? Ao mesmo tempo, o fortalecimento do salário mínimo para os trabalhadores que conseguissem emprego comprarem, né? Esse conjunto de ideias foi o chamado Novo Acordo, né? O New Deal. O New Deal, ele conseguiu construção de obras públicas, como eu já falei, né? Leis trabalhistas. Foi criado o seguro-desemprego para aquele trabalhador que fosse demitido. Ele, durante aqueles 6 meses, ele ficava recebendo um salário enquanto arrumava outro emprego. Qual era a finalidade? Ele não parar de consumir, né? A abolição do trabalho infantil, a jornada de trabalho reduziu e fixou em 8 horas, que já era a jornada de trabalho utilizada nas fábricas do Henry Ford, lembram? Né? O criador do Fordismo, ele já utilizava as 8 horas de trabalho. O salário mínimo foi estipulado, né? Também de acordo com o salário pago pelo Henry Ford nas fábricas dele. Legislação social, o governo deveria dar direito à educação, saúde. Para quê? Para que a pessoa não gastasse com isso. Ele pudesse gastar o quê? Comprando roupa, comprando móveis.
e aí ia dar lucro à empresa, porque se ele tivesse que gastar pagando um tipo de escola ou saúde, ele já não podia gastar esse dinheiro comprando de uma empresa, né? Então o governo deveria dar isso para que a pessoa gastasse todo o seu dinheiro comprando as mercadorias que dariam novamente lucro às empresas. O Neodel recuperou os Estados Unidos. Juntamente com o Neodel aqui nós temos algumas pontes, como a ponte de São Francisco, muito conhecida, né? Aqui nós temos também a construção de grandes obras públicas como rodovias, ferrovias, portos, hidrelétricas, né? Os Estados Unidos se recuperou e a partir desse momento, de 1932, que começou a recuperação, né, implementada pelo Roosevelt, que o presidente eleito, os Estados Unidos começou inclusive a emprestar dinheiro para países aliados como os países europeus, né? Esse foi o Neodel. Eu acho que a gente já se estendeu. Eu acho que agora a gente pode ir para o nosso grupo, né? E a gente... Só um minutinho. Só para mostrar aqui no nosso livro didático como é que o conteúdo está disposto. A gente vai hoje estudar da 92 a 97. Então nós temos, a gente já falou, né? As causas que levaram à crise de 1929, a quebra da Bolsa de Nova York. O que foi essa quebra? Que foi o momento do pregão da Bolsa em plena compra e venda, que essas empresas não conseguiram mais esconder que estavam havendo prejuízo, né? Já faziam meses e meses que não tinham venda, estavam apenas estocando as mercadorias. E aí o que aconteceu com o preço das ações das empresas que estavam tendo prejuízo? Foram lá para baixo. E todo mundo queria vender suas ações que tinha comprado caro, e quanto mais buscava se vender, mais o preço caía. E então essas pessoas que tinham essas ações viram que não tinha nada na mão delas, a não ser papel, né? Então essas empresas, esses bancos, essas pessoas foram à falência junto com as empresas. Esse contexto da quebra da Bolsa de Nova York levou à euforia, vimos os suicídios, né? Aqui temos uma imagem da época, da tarde da época, 24 de outubro de 1929, foi uma quinta-feira, né? A crise se espalhou pelo mundo inteiro. Os problemas sociais como desemprego, miséria, fome se espalharam pelo mundo inteiro, né? A intervenção norte-americana veio com o Neodel, foi o país que passou menos tempo imerso na crise. Já em 1932, Franklin Delano Roosevelt implementou as ideias do economista inglês Keynes, John Maynard Keynes, e aí começou a recuperação. Já os outros países do mundo demoraram muito mais, décadas, para se recuperar da crise econômica. O Neodel, como a gente viu, o novo acordo, o novo tratado, né, se empenhou principalmente na construção de obras públicas, construção de programas de construção habitacional, onde essas casas eram vendidas a baixo custo para famílias de trabalhadores. O intuito aqui era gerar emprego para eles comprarem produtos das empresas. Os produtos, como eu já falei, a superprodução que estava estocada foi comprada pelo governo e queimada, né? E tudo isso aconteceu em um momento que a União Soviética vinha crescendo cada vez mais industrialmente e também na agricultura, né? Cada vez mais a União Soviética era olhada como símbolo de desenvolvimento, né? E ao mesmo tempo, nos países europeus, nos países afetados pela crise, crescia aqueles grupos políticos que diziam: vejam, esses partidos liberais vão deixar os comunistas tomarem o poder, não vamos deixar, os comunistas vão invadir. No caso aqui do Brasil, costumava-se falar que os economistas, que os comunistas comiam criancinhas, eram monstros, e iriam pegar, como eles pregavam a divisão da sociedade, né, da riqueza, então eles iriam tomar as mulheres dos homens e dividir entre si, né, esse tipo de coisa.
esses grupos políticos cresceram nesses países, principalmente na parte da população afetada pela crise, né? O discurso de ódio que a gente vai ver na próxima aula, certo? A gente finaliza na 97 e a gente segue agora para o grupo para nós fazermos a atividade dessa semana, tá bom?